Olá, pessoal, boa noite aos amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. São 19 horas e 30 minutos. E o pau está comendo lá nos Estados Unidos, com as eleições lá para presidente. Mas não é o nosso assunto hoje aqui. A nossa pauta é da pandemia ao processo de militarização das escolas públicas do Paraná. E para falar sobre esses assuntos, na conexão estão a Márcia Moreira, que é professora das séries iniciais e agora fundamental e médio desde 1987. Ela é formada em História pela Uno-Chapecó, Santa Catarina, em 2004. Possui especialização em Ciências Humanas. É professora de História da Rede Estadual de Ensino Público do Estado do Paraná desde o ano de 2012. E o outro entrevistado é Ivan Araújo. Ele é graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná e Direito na PUC, Pontifícia Universidade Católica. É pós-graduado em Filosofia e Educação Especial. Ivan leciona há 22 anos no Colégio Estadual João Loyola. E já trabalhou também no núcleo regional de Curitiba, de 2005 do Núcleo Regional de Educação de Curitiba, de 2005 a 2013. Boa noite, professora Márcia Moreira. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, né, pela oportunidade da gente estar aqui conversando um pouquinho sobre esse ano que está sendo bem difícil para todos nós professores, né? Não só pela pandemia, mas pelos ataques e as cobranças que nós estamos tendo pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Se não bastasse a pandemia, que é um momento único na história, né, que nós estamos vivenciando, nós estamos tendo uma série de mudanças e exigências, né, o que está fazendo com que a gente tenha um trabalho triplicado com relação a todo esse sistema. Mas a gente está tentando, como sempre, o professor não desiste, né? E a gente está tentando fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Legal. Professor Ivan Araújo, boa noite. Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem? Boa noite, Chicão. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os telenautas que nos ouvem aí, né? É um prazer estar aqui falando com você, tá? Espero que a gente possa debater bem aí esses assuntos polêmicos que dizem respeito à educação aqui do Paraná, né? Legal, legal. Agradeço muito vocês terem, né, aceitado o convite para participar desta live, que eu tenho certeza que muitos desses assuntos aqui serão bastante esclarecidos, né, por vocês aí, e nós vamos aprender muito aí com vocês, né? E para esquentar os tamborins, eu começo falando, né? A pandemia provocou, digamos assim, um desajuste no cotidiano das pessoas, das famílias, né? Enfim, da sociedade de um modo geral. Mas, ao que parece, ela incidiu muito mais nas famílias com crianças ou adolescentes, e claro, e crianças para cima, em idade escolar, pois os pais tiveram o quê? Que se readaptar em relação aos cuidados de seus filhos, resultando, evidentemente, numa sobrecarga. Por conta desse, entre aspas, novo normal, né, como dizem, a proposta de volta às aulas criou uma polêmica danada, uns a favor da volta, outros contra. Então, eu pergunto, a volta às aulas, praticamente no final do ano, seria de fato necessária? Ou seriam, né, essas aulas teriam que acontecer para a conclusão do período letivo? Ou seria para desafogar apenas, digamos assim, ou tão somente a sobrecarga dos pais? Ou então
essas propostas seriam por questões político-eleitorais, porque, afinal, nós estamos numa pandemia, né? O que vocês teriam a dizer sobre essa situação? Por favor, professora Márcia, então, Tá. dá preferência. Obrigada. Assim, eu acho que são os 3 pontos, né, Chicão? São as 3 questões que são colocadas aí, né? Os pais, muitos deles voltaram aos seus trabalhos, né? E realmente a questão de ter os filhos em casa prejudica, né, com relação a isso, né? A volta ao trabalho deles e o acompanhamento dos seus filhos com relação às atividades escolares, né? Então, esse é um ponto certo, que eu tenho pessoas próximas que falam sobre isso, né? O que eu faço com os meus filhos, eles não aguentam mais ficar em casa, a cobrança está sendo grande com relação às atividades que eles precisam fazer. Aí vem a questão exatamente de colocar as crianças de volta à escola para verificar o aprendizado dessas crianças, né? O que realmente eles estão, se eles estão realmente aprendendo o conteúdo em si, conseguindo trabalhar com essas aulas. E é claro que é um ano de eleição, onde, assim, do nada, né, já começou a ser liberado, exatamente para quê? Para justificar que as pessoas participem do pleito, que participem das eleições, né, e que esses políticos possam se movimentar nos bairros, né, e justificar, assim, uma necessidade dessas crianças, então, que são a última atividade que ainda não voltou, digamos, a esse normal, né, de estar na sala de aula. Mas nós também sabemos que, em média, nós temos 20% a 30% da população que está ainda respeitando a pandemia por ser essa população direcionada da escola, né, os alunos, professores e funcionários. É uma polêmica, é uma questão bem preocupante com relação à saúde, e assim como já foi comentado em outras lives que eu também participei, a preocupação é com as vidas dessas pessoas, né? Muitos de nós, professores, dos funcionários de escola, dos alunos e da família como um todo, né? Então, são esses 3 itens, com certeza, tá? É bem preocupante porque a gente vê os comentários das pessoas, cada um querendo puxar, digamos assim, a sardinha para o seu lado, né? Querendo justificar a sua necessidade, não pensando no próximo, não pensando no outro, né? Que é um problema, assim, bem preocupante com relação à saúde da comunidade, tá? Então, são os 3 pontos, com certeza. Perfeito. É isso mesmo, então, Ivan? Alguma observação em relação a isso? Olha, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Um de 5 e um de 7 anos. Eu sei que é uma situação difícil ficar com eles em casa, assistir a aula com eles, orientá-los, né? Sai da nossa rotina também, né? É nós que damos aula, né? Nós temos um agravante ainda, porque a gente tem que dar aula para os nossos alunos, postar atividades para os nossos alunos e, ao mesmo tempo, ajudar os nossos filhos também a fazer tudo isso. Porém, né, devolver as crianças à escola, nesse momento, me parece um risco desnecessário, porque nós já estamos em novembro, né? Nas escolas estaduais, de acordo com o nosso calendário, o ano deve encerrar aí no dia 18 de dezembro, né? Nós já temos aí todo um sistema, né, implantado que nós estamos utilizando para teleaulas, para as atividades, para as avaliações, né? E como nós não temos uma vacina ainda que garanta, né, que a gente não vai correr nenhum tipo de risco, não me parece adequado, né, voltar para a escola nesse momento. É claro que nós estamos sofrendo com isso também, né? Às vezes eu encontro uma ou outra pessoa, né, que sabe que eu sou professor, e daí ela diz assim, mas você está de folga em casa, tá? Não tem ninguém de folga em casa, pelo contrário, o trabalho é dobrado em casa, tá? Porque você fica sentado na frente do micro, tá? O dia inteiro,
certo? E manda mensagem para um, recebe mensagem de outro, manda e-mail, vê um exercício, ajuda os filhos, temos as tarefas domésticas também. Então, não tem ninguém de folga em casa, e isso nos afeta também, tá? Eu particularmente tenho saudade da escola, eu gosto daquele ambiente escolar ali, do barulho dos alunos, daquela agitação dos alunos, né? Do nosso intervalo, tá? Do cafezinho com os colegas na sala dos professores, certo? E eu tenho sofrido bastante com isso também, em todas as lives que eu faço, onde eu falo sobre esse assunto. Eu sempre digo que nós também estamos sofrendo e estamos com saudade da escola. E tenho certeza que os alunos também estão, porque ficar assistindo aula pela TV a manhã toda ou a tarde toda, fazendo os exercícios pelo micro também é muito chato, né? E alguns alunos têm uma outra dificuldade ainda, que são justamente os alunos que não têm computador em casa, são os alunos que não têm acesso à internet banda larga, muitas vezes têm um celular inadequado para assistir essas aulas, né? Para baixar o sistema com as atividades. Então, tem uma série de problemas que a gente tem que contornar aí nesse meio de campo, né? Perfeito, perfeito. Muito interessante mesmo as colocações de vocês, né? E é evidente, realmente, os cuidados as pessoas têm que ter mesmo, né? Deixa eu ver aqui quem que está conosco aqui. Livanete Menile Bueno, é isso? Boa noite, amigos. Está dando boa noite para vocês aí. Boa noite. A Livanete. Boa noite, Livanete. Ela é nossa colega de magistério, né? Sim. Também Legal, leciona no Colégio João Loyola. Um abraço para ela lá. E os transtornos provocados pela pandemia, eles despertaram ou repercutiram de que forma entre os pais ou os responsáveis, né? Assim, repercutiram a importância dos professores da escola na formação e no desenvolvimento cognitivo, né, e da sociabilidade também dos alunos. É possível fazer uma avaliação ou ainda é cedo? Seus pais conseguiram ver, ou até com mais propriedade, a importância do professor e das escolas com essa pandemia? Assim, é possível a gente já fazer uma análise, né? A gente já tem uma confirmação de alguns dados sobre isso, até pelo próprio acompanhamento que nós estamos tendo. Hoje mesmo nós tivemos uma formação, né, de professores, onde foi discutido exatamente isso. Muitos dos nossos alunos não estão tendo acompanhamento dos pais em casa, né? Então, a gente sabe das carências desses alunos, né? Isso já é certo. Assim como muitos não têm acompanhamento dos pais nas aulas presenciais, né? Que é a nossa dificuldade enquanto professor, agora com a pandemia isso se agravou. Então, assim, a responsabilidade dos pais em acompanhar esses filhos, né? É o primeiro ponto. O segundo, com relação aos próprios alunos, é que eles não têm digamos assim, essa rotina criada com relação a esse tipo de aula, né? Já na sala de aula é difícil a gente criar a rotina com eles, do número de aulas, do horário de aulas, das atividades, das lições de casa, eles não têm essa hora de estudo, né? É difícil o aluno ter essa hora de estudo, assim, por dia, além do horário da escola. Agora, com a pandemia, isso aí se perdeu, porque eles não, mais ainda, né, porque eles não têm esse horário de estudo, esse costume, não tem horário, essa rotina de assistir a televisão. Nós temos famílias onde a família tem 3, 4 filhos, onde só tem uma televisão para que todos consigam assistir às aulas, né? Ou não tem um celular onde a mãe leva, vai ao trabalho, os filhos ficam em casa, não assistem, porque eles não têm o costume do horário de estudo, não assistem a essas aulas, a mãe chega em casa, vai cobrar como as tarefas desses alunos. É aí que eu
vejo a questão da pergunta. E os pais perceberam essa importância, a importância do professor e da escola? Eles perceberam ou eles já tinham essa visão antes? Não, assim, aí, né, é aí que eu ia entrar nesse ponto. Eu tenho relato de alunos meus de EJA que vinham pedir ajuda. Professora, como é que eu faço para auxiliar? Porque cada dia ou cada noite, quando eu chego em casa, eu acompanho um aluno, um filho, né? Então, as atividades estão sendo sempre atrasadas. Ou ainda, eu tenho live com, né, os nossos meets, as nossas aulas com os alunos, que é mais uma orientação que eu tenho feito com os alunos de como eles devem realizar essas atividades, as lições. E eu vejo muito com os meus alunos dos sextos anos, as mães conversando junto. Professora, depois que terminar, eu posso conversar com a senhora? Porque eu tenho uma dificuldade. Então, eu já tive conversa com mães de alunos dos sextos anos, dos primeiros anos, né? Professora, a mãe pediu para perguntar determinado, né, algum acontecimento, ou a lição, ou o trabalho, ou eu preciso fazer isso, ou ainda, em último caso, a gente conversa, olha, qualquer coisa, se não está conseguindo, para ir até a escola, conversar com a direção, conversar com os pedagogos. Então, assim, os pais perceberam realmente a necessidade, a importância do professor, muitos deles, ainda voltando à sua primeira pergunta, querem a volta às aulas, exatamente isso como um pedido de socorro para auxiliar os seus filhos nesse momento, na finalização desse período, né? Então, assim, os pais perceberam, os alunos perceberam também, né? Que nem o Ivan comentou antes, nós mais estamos sempre tentando orientar, né? A gente não tem um horário de aula, que antes nós estamos trabalhando triplo, digamos. Nós tínhamos a orientação na escola, ia para casa, fazia as nossas atividades em casa, correção de trabalho, elaboração de provas, etc. Hoje não, hoje você tem o horário da aula na TV, tem o horário aqui, agora com a orientação do Meet, aí tem o grupo de WhatsApp, tem as pedagogas pedindo informação, a gente passando informação, então nós estamos o tempo todo trabalhando, né? Exatamente para tentar dar atenção ao máximo a esses alunos e a esses pais que estão, sim, com bastante dificuldade. Né? Isso a gente já percebeu e a certeza com relação à dificuldade e à carência desses alunos, né, com relação a ao acompanhamento dessas aulas. Perfeito. E você percebeu alguma diferença? Sim, me também, parece professor que Ivan. a escola Só antes de você continuar, deixa eu só ver aqui as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Desculpe. Etienne Bastos dando uma boa noite aí para vocês, para todos nós aí. Grande dupla, muito legal. Aí tem a Livanete Minélia, falou que já tinha boa noite. Décio Maicote, boa noite. Meu amigo Décio Maicote é um candidato a vereador aqui em Pinhais pelo PROS, né? Com o número aí, 90263. Um abraço para você aí. Guaracira Flores da Silva, boa noite a todos e a todas. Fala aí a Guaracira. Legal. Valdecir Raimundo, boa noite. Está dando uma boa noite aí também. E ele diz aqui, mais uma vez, boa noite, beleza. Ele acertou ali. Então, desculpe, Ivan, você estava falando, você teve essa mesma percepção, que os pais notaram isso? Sim, me parece que a escola vai sair bastante fortalecida, né, de tudo isso, porque os pais estão valorizando mais a escola a partir do momento que eles estão percebendo a falta que, de modo geral, nós fazemos, né? Não só pelo fato dele ter aonde deixar o filho durante um determinado período, né? O que facilita bastante a vida dos pais também, mas pelo fato de que o nosso trabalho passa a ser valorizado, porque tinha muita gente que dizia assim, ser professor é algo assim, bem tranquilo, você fala umas coisinhas lá, passa umas atividades e tudo certo, né? E agora, como vários pais, né, e familiares estão vivendo isso na pele, né,
eles estão vendo que a situação não é tão fácil assim, né? Perfeito, perfeito. E realmente tem muitas pessoas, tem uma percepção aí de uma parcela significativa da sociedade é que realmente, o professor, pô, ele dá aula lá de manhã, depois, pô, dá uma aula aqui, outra ali, pronto, mas esquece que para dar uma aula ele perde horas na preparação, né, do conteúdo, enfim, né, não é fácil, não. Vamos aqui para frente. Oi, pois não, fica à vontade. Isso, só dar um exemplo, Claro. né, com relação a essa necessidade. Eu estava fazendo uma aula com uma aluna do EJA, né? E ela é avó. Eu sei que eu passei as orientações sobre os conteúdos de história, sobre as avaliações. Aí falamos um pouco sobre notícias, né? E ela tem um neto autista. Aí eu comecei a dar orientações sobre atividades para ele, porque ele não estava mais conseguindo acompanhar as atividades da escola. Então, assim, a gente acaba tentando ajudar ao máximo essas pessoas, né, com relação às necessidades que eles estão tendo com relação às aulas, né. Aqui também eu sou avó, a minha neta tem a minha nora, já que a avó fica em casa, então ela tem trazido a neta para ficar comigo uma semana, né, sempre. Para quê? Para que eu consiga orientar também para acompanhar as aulas, né. Até em caixa de supermercado já conversei. As pessoas aí estão necessitando de auxílio, então a gente tenta da melhor forma possível, ou seja, você está dando aula em casa, está acompanhando isso e tentando ajudar as pessoas ao nosso redor também, né? É o que está acontecendo, uma necessidade, né? Perfeito, meus parabéns para vocês aí que podem fazer isso, né? Liva Neto fala, ser professor é só para os fortes. Com certeza. Isso aí. Então, deixa eu ver aqui quem que está na outra página aqui. João Fulgêncio Neto, Fábio Favre e também Jaqueline Leal. João Fulgêncio Neto, Fábio Favre e Jaqueline Leal também estão aqui nos prestigiando, né? E é o seguinte, hoje pela manhã, né, houve um protesto dos professores, coordenado pela APP Sindicato, né, e passou aí no Jornal do Meio-Dia, enfim, sobre o protesto de professores e outros trabalhadores na educação, em frente ao Palácio Iguaçu, contra os critérios adotados pelo governo do Paraná e para a contratação de profissionais pelo processo seletivo simplificado, que é o PSS. Isso. E também contra a militarização das escolas. Mas eu gostaria que vocês comentassem sobre a questão dos PSS especificamente. Mais para frente, a gente vai abordar o assunto aí, militarização nas escolas, certo? Mas eu quero mostrar antes aqui que esta matéria, ela está aqui, essa matéria está aqui, ó, professor saiu no G1 hoje, professores de colégios estaduais do Paraná, protesto em frente ao Palácio Iguaçu. Para quem não conseguiu assistir ao meio-dia, a gente vai colocar aqui, né? Deixa aqui, já vai pular propaganda. Atenção, 1, 2 e já pronto. Tá aí, ó. Estão ouvindo aí o som ou não? Não, está sem som. Olha aí. Podemos ir comentando enquanto passa ali isso, por favor, as imagens, Chicão. Aqui no Paraná, existem duas formas de você ser contratado pela Secretaria de Educação para lecionar, né? Uma é por concurso público, que daí você se torna um servidor público, e outra é por esse processo de seleção simplificado, que é o PSS aí, né? A contratação por meio do processo de seleção simplificado, esse PSS, ela é bem precária, porque o professor é contratado por apenas um ano, muitas vezes ele é contratado ali em fevereiro, março, e é mandado embora em dezembro. Isso se ele conseguir ficar com aulas durante o ano todo, né? E por que eles
resolveram fazer essa manifestação aí hoje? Por quê? Até o ano passado, o processo é feito por meio de uma prova de títulos, né? E esse ano o governo resolveu fazer uma prova, tá? E daí, automaticamente, isso aumenta o custo, o professor PSS vai ter que pagar por isso, né? E nós estamos no meio de uma pandemia, né? Como é que você vai pôr todo mundo dentro de sala de aula, né? Para fazer uma prova, né? E também, se não me falha a memória, eles excluíram algumas pessoas do processo, né? Quem tem acima de 60 anos, quem tem algum tipo de comorbidade e tal, né? Então, me parece que a lisura do processo ficou um pouco comprometida por conta disso, né? E também tem a questão de que, se é para fazer uma prova, como se fosse um concurso público, por que não se faz o concurso público efetivamente? Porque nós estamos aí há cerca de 7 anos, né? Sem concurso público. Há uma série de professores que se aposentaram, né? E automaticamente a contratação de professores PSS tem aumentado muito, né? E como eu falei há pouco, esse contrato PSS é precário porque o professor ele não consegue fixar a lotação dele em uma escola, ele não tem carreira, ele é mandado embora todo ano, muitas vezes ele tem que dar aula em meia dúzia de escolas, né? Então, é bastante complicada toda essa situação. E, por conta disso, eles fizeram essa manifestação aí hoje. Tá sem som, Chico. Opa, desculpe. Algum comentário, professora Márcia Moreira? É que eu fico com duas telas aqui. Algum comentário? Não, assim, o que o professor Ivan falou, né? Nós estamos há 7 anos sem o concurso, né? No magistério. Muitos se aposentaram, e daí a questão que agrava é exatamente por estarmos num ano de pandemia, a Secretaria de Educação colocar todas essas modificações nesse processo, né? Dificultando, fazendo com que haja mais problemas para exatamente esses professores conseguirem aulas. Eu tenho amigos meus, professores PSS, que não conseguem aula desde o ano passado, até porque diminuíram turmas, né? Eles acabaram fechando algumas escolas, o EJA está sendo centralizado em uma única escola. Então, assim, nós estamos tendo muitas mudanças no mesmo ano. E isso só tem a prejudicar. Então, a manifestação foi feita exatamente por conta disso, para, digamos assim, pedir como é que posso dizer, uma melhoria, ou simplesmente para que tenha que haver uma mudança nesse processo, mas que ela aconteça mais para frente. Uma nova metodologia no processo. Isso, mas que aconteça mais para frente, não nesse ano de pandemia, que nós já estamos sobrecarregados com todo esse sistema de aulas, né? Agora vem mais essa mudança para nós, então realmente já vai dificultar muitos professores PSS, e como já foi mencionado, eles não estão tendo aulas, ainda vão ter que pagar para fazer essa prova, né? Assim, às pressas, para tentar uma aula para o próximo ano, né? Aí vem a mudança da militarização, como é que vai ser essas escolas? Também tem mais essa outra questão, né? Perfeito, perfeito. E vamos para frente aqui. E antes de entrarmos aí na questão da proposta de militarização das escolas, eu gostaria de tocar no assunto disciplina. Porque a disciplina, o que pode ser, além de um conjunto de normas e regras, de condutas individuais ou de grupos, né? E essas condutas ou essas regras variam de acordo com as regras de cada local, né? Manter, por exemplo, a disciplina no trabalho, numa equipe esportiva, seja lá de vôlei, basquete, natação, o que for, num condomínio, né? No trânsito, nas escolas, ou também em instituições militares, e por aí vai. São ações
em momentos diferentes, né? E com regras diferentes, né? Uma vez, claro, que os comportamentos de cada local, eles variam muito, né? Conforme o objetivo a ser alcançado, conforme onde se queira chegar, enfim. Então, eu pergunto que, nesse sentido, se procede a percepção de parcela da sociedade de que é grande a indisciplina, nas escolas estaduais, ou é uma percepção enviesada? Por favor. É uma questão enviesada, tá? Primeiro porque, assim, partindo do modo geral, a notícia ruim sempre pega mais fácil. Então, é mais fácil você pegar uma escola lá no interior do Rio de Janeiro, onde houve uma briga com os alunos e repercutir isso nacionalmente. Mas a feira de ciências, as leituras, a roda de conversa, as saídas, as aulas de campo, não dá notícia, né? Então, essa é a primeira questão que eu vejo. E assim, a partir do momento que o Estado colocou essa situação da militarização, a gente começou a ver uma chuva de opiniões nas redes sociais sobre os professores não são mais respeitados, apanham dos alunos, ou seja, tudo que é o ruim está sendo colocado, mas as pessoas não colocam as formas, as questões boas ou os bons exemplos da sala de aula, né? E com relação a isso, eu vou colocar alguns exemplos meus particulares, tá? Eu sou professora já, que nem você mencionou, desde 1987. Nunca eu tive nenhum aluno me desrespeitando violentamente. E se teve algum momento em que algum deles aconteceu de faltar com falta de respeito, alguma coisa relacionada em aula, foi na conversa, no diálogo, que eu consegui conversar com esse aluno. Segundo, tem muitos alunos nossos que dão risada, que chamam atenção, mas quando você vai conversar com esse aluno, é exatamente pela carência de casa, dos pais, a falta de atenção dos pais, que o aluno age dessa forma. Então, é conversando com eles em sala de aula, é abrindo o diálogo, é fazendo atividades diferenciadas, né? Aulas diferenciadas, que nós conseguimos ter esses alunos perto de nós. E voltar a essa militarização seria um retrocesso histórico, né? Já como professora de história, seria voltar 30, 40 anos atrás, e seria perder todo esse convívio que nós estamos tendo a partir da redemocratização, em trazer esse aluno ao nosso perto de nós, ao nosso redor. Agora eu vejo muito mais uma deficiência da sociedade familiar do que da escola. Né? Nós temos famílias desestruturadas. Essa é a questão. E eu vejo que, mais uma vez, está sendo jogada a responsabilidade para os professores em educar esses alunos. E sobre isso tenho 2 exemplos. Uma mãe, na frente do colégio, onde nós estávamos tentando conversar sobre o assunto, ela colocou que ela criou o filho sozinho, o menino tem 14 anos, e ela não consegue com o filho dela. Com a militarização das escolas, ele vai ter educação. Sim, mas é só ela está pensando só nela e nas outras crianças, né? E como é feito o trabalho do professor, né? E um outro exemplo que eu vou colocar é aqui do Loyola, que eu já trabalhei. Foi postado, muitos professores postando os seus trabalhos feitos com os alunos, mostrando exatamente essa conquista nossa de ter aulas diferenciadas, de fazer atividades diferenciadas, onde foi colocada uma foto de uma roda de conversa, de leitura, com alunos do ano passado, dos terceiros anos, e que a crítica colocada sobre o tipo de aula, eles falando que o aluno estava de capuz, que o aluno estava sentado errado, que isso não vai acontecer numa escola militar, como se isso fosse problema. Mas esses mesmos alunos que estavam nessa roda de leitura passaram em engenharia,
de alimentação, em ITI, em educação física, estão trabalhando, são responsáveis. Não quer dizer que você faça uma aula no chão, uma roda de leitura, que essa aula não seja proveitosa. Não quer dizer que você faça uma animação, um teatro, alguma coisa diferenciado, que os alunos estejam lá conversando, dando risada, cantando, né? Que seja uma aula sem respeito. Sabe? Então, eu vejo, assim, muitas pessoas da sociedade criticando, né? Ao invés de olhar com os outros olhos e perceber as diferenças que estão acontecendo na nossa educação, certo? Então, assim, eu já vi professores, a gente conversa sobre isso, né? Não quer dizer que a gente não tente colocar, até eu escrevi algumas coisas aqui, nós, professores, pedagogos, diretores, estamos sempre conversando com os alunos. Eu já cheguei a parar uma aula inteira para conversar com eles. O que está acontecendo? Por que estão agindo dessa forma? Qual é o motivo? Né? A gente sempre está tentando conversar. E muitas vezes os pedagogos chamam os pais, o diretor chama os pais, e o que acontece? O pai chega na escola, isso quando vai à escola conversar, né? Chega lá e a gente percebe, só olhando o pai, a gente percebe por que o filho, o aluno, tem a dificuldade. Então, assim, é um problema de uma sociedade como um todo. E, mais uma vez, infelizmente, estão jogando a responsabilidade para cima dos professores, né? Perfeito, perfeito. Professor Ivan, como é que você vê essa percepção da sociedade que as escolas estaduais sofrem muito com a indisciplina dos estudantes? O problema da indisciplina, ele existe efetivamente, mas ele não é um problema da escola, ele é um problema, como disse a Márcia, da nossa sociedade, que é extremamente violenta. Se a gente olhar historicamente, né, nós fomos aí um dos últimos países, né, a libertar os escravos, por exemplo, que eram tratados de forma vil, com muita violência, justamente para manter toda essa justamente para manter aquela obediência, certo? E depois nós passamos por um longo período, aí foram 21 anos de ditadura militar, certo? E isso ficou encalacrado na nossa sociedade, né? As torturas aí nas delegacias, na sociedade afora, existe ainda hoje, né? Nas famílias, a gente está numa sociedade extremamente machista, né? Nós temos aí uma lei, Maria da Penha, que não é por acaso. Inclusive, alguns estão dizendo que a violência doméstica nesse período aí de isolamento social aumentou. E isso, certo? Quando nós estamos na escola, tá? Isso é canalizado para a escola, porque, querendo ou não, os alunos passam lá 1/3 do seu dia. Eles passam lá 4h30, 5 horas lá, né? E isso automaticamente vai parar lá. E a gente tem que aprender a lidar com isso e a corrigir isso da melhor forma possível, né? E é para isso que nós temos, por exemplo, um conselho tutelar, né? Já que nós estamos lidando com crianças e adolescentes, né? Quando a gente percebe, quando a gente fica sabendo, a gente encaminha para uma equipe pedagógica, a equipe pedagógica encaminha para o conselho tutelar quando o caso é muito grave, né? Quando há casos de violência efetivamente na escola, né? De algum tipo de violência que configure crime, é chamado a patrulha escolar, né? Porque daí é necessária a atuação da patrulha escolar, certo? Mas eu dou aula ali no João Loyola há 22 anos e no João Loyola eu nunca fui agredido, tá?
Agora, existe indisciplina? Existe, mas ela é contornada por nós em sala de aula, a gente tem que aprender a lidar com isso na escola. E como disse a Márcia, o aluno indisciplinado, o aluno sem limite, geralmente é o aluno que tem uma estrutura familiar ruim, que automaticamente não vai se adequar àquela disciplina militar, certo? Essa mãe que falou com a Márcia, eu não posso mais com o meu filho, tá? Ele não me obedece, então eu preciso da polícia aqui para o meu filho obedecer. Isso não vai dar certo. O que vai acabar acontecendo? Ele vai acabar sendo convidado a se retirar da escola. Porque numa escola cívico-militar, ou numa escola militar, num colégio militar, o aluno, por exemplo, não tem a garantia da vaga. Se ele não se adequa, ele é convidado a se retirar. Sim. Tá? E vai parar daí em uma outra escola, certo? Porque vai ter que existir essa outra escola para receber esse aluno. O aluno não pode ficar sem escola. Perfeito. Já é uma questão social mesmo, de política pública mesmo, né? Não é tão fácil assim. E agora eu estou notando, vendo e aprendendo com vocês quantas ações invisíveis aos olhos da sociedade que o professor faz, né, numa escola, né? Quantas ações invisíveis aos olhos da sociedade. A sociedade, às vezes, não percebe, não vê, às vezes não percebe, não vê, porque ela não está lá no dia a dia, né? Deixa eu ver aqui quem mais que nós temos aqui. Vamos ver. Valdecir Raimundo, ele já tinha dado boa noite. Tem mais aqui para diante, aqui, ó. Valdecir Raimundo, ele fala assim: a escola é formada pela família, professores e alunos, cada um assumindo a sua responsabilidade. Soluções mágicas sem diálogo com os entes envolvidos não resolverá o problema. Perfeito. Aí, é isso. E a Guaracira fala, bem isso, professor Ivan, é isso aí, estamos nos acompanhando. E a gente pede aí, pessoal, para vocês que estão nos acompanhando, que, por favor, compartilhem a nossa live, né, para que mais pessoas conheçam as colocações, as falas, enfim, os assuntos abordados aqui e os comentários dos nossos convidados, certo? Aqui entrou também o Pedro Paulo Grande, colegiado Loyola. Parabéns pela firmeza e responsabilidade. Pedro Paulo é candidato a vereador em Curitiba com o número 13111. Entrevistei o Pedro Paulo esses dias aí. Fiquei muito feliz com a entrevista com ele, bacana, muito esclarecedora. E a Guaracira, fico imaginando como essas dificuldades serão contornadas com a militarização, diz ela aqui. E nós vamos para frente aí, que o tempo passa, né? E eu vou fazer uma pergunta para vocês dois daqui. Como é o relacionamento escola, professor e aluno? Vocês praticamente acabaram de dar umas pinceladas aí, mas não diretamente essa pergunta, né? Como é o relacionamento escola, professor e aluno? Bom, eu, particularmente, sempre tive uma situação muito boa em todas as escolas que eu trabalhei, tá? Foram, assim, mínimos os problemas, mas como o próprio professor Ivan falou, a gente está sempre contornando a situação para se adequar às necessidades da escola, da comunidade escolar como um todo, tá? Então, assim, eu sempre tentei trazer os meus alunos perto de mim como se fossem meus filhos, para a gente ter uma empatia maior, né? Não ser aquela coisa como eu tive. Eu estudei em colégio de freira, período do regime militar, né? Eu não tinha professor amigo e eu não podia fazer uma careta, eu sempre comento isso com os meus alunos, que eu era chamada a atenção, era retirada da sala, o pai vinha, me levava para casa e eu ficava de castigo, né? Então, assim, a gente precisa entender que não vai ser dessa forma que a gente vai ter uma sociedade crítica, participativa, né? E com uma construção positiva. Um outro exemplo, bem rapidinho, os pais
Muitos entrando na escola para fazer a votação, jogando lixo no chão. Aí querem cobrar de nós, professores, achando que os militares entrando dentro da sala vai resolver o problema, se o exemplo dos pais não está sendo dado, né? Então, assim, a gente tem um pouco de dificuldade com os próprios pais, né? Na interação dessa necessidade. E até com os próprios professores, nós percebendo essa necessidade, né? A necessidade da união entre nós também estamos sempre nos ajudando. O que você fez que deu certo? Vamos ajudar aqui, vamos tentar arrumar ali. Nós estamos sempre conversando. Então, da minha parte, as escolas estão sempre abertas a diálogo, abertas a tentar resolver as várias situações que acontecem, né? Nós estamos sempre arrecadando fundos, verbas, auxiliando a escola para que tenha material, papel sulfite, cartolina para fazer as atividades para os alunos, estamos sempre ajudando os próprios alunos na compra de material escolar, que muitos não têm, né? São famílias carentes, alimentos, até roupas, né? Campanha de roupas entre os professores. Então, isso é uma maneira que nós temos de auxiliar a nossa comunidade escolar, né? E a preocupação é exatamente com essas famílias. Perfeito. Ivan, e na sua opinião, sintetizando o assunto? A relação que eu tenho com os alunos no Colégio João Loyola, particularmente, eu acho que ela é excelente. Tá? Eu estou lá há 22 anos. A direção da escola também, ela é bem presente, certo? Tanto que o motivo pelo qual eu acho que talvez a militarização não tenha sido aprovada no Colégio João Loyola seja justamente esse, né? Porque a relação dos professores, direção, escola, alunos, ela é excelente. O diretor da escola, por exemplo, ele sabe nome e sobrenome de boa parte dos alunos da escola. É impressionante, ele está todo dia na escola, 7h30 da manhã na entrada, ele chama os alunos pelo nome, como ele está lá também há 25 anos, né? Muitas vezes ele conhece a família, ele conhece o tio, a tia, o pai, a mãe, o avô, a avó, é o Silvio, tá? Ele está sempre lá, tanto de manhã como à tarde, né? Os pais o conhecem também, certo? Então, essa relação tem que acontecer efetivamente, né? Todo ano, para aquelas famílias, por exemplo, que não podem comprar uniforme, ele pede que os alunos dos terceiros anos, ou que os alunos que porventura tiveram que sair da escola, ele pede que doem os seus uniformes para a escola, justamente para que ele possa repassar a famílias carentes, né, para que aquele aluno que porventura lavou o seu uniforme e ele não secou, chega na escola, tem um uniforme reserva lá, justamente para ele não ficar diferente no meio de todo mundo ali, tá? E essa relação, ela é muito boa, tá? Ela é maravilhosa lá, né? E a gente gosta muito disso. E é justamente disso que nós estamos sentindo falta em casa, né? Perfeito. Deixa eu ver aqui mais alguém aqui para mim não me perder. Celso Giovenardi. Era bem assim, Márcia, se não errei o nome da moça, a professora Márcia. Celso Giovenardi, lá de Guarapari, no Espírito Santo. Que legal. Legal. Livanete, o nosso diretor é nota 1000, diz aí. E o Celso Giovenardi, oi, primo Chicão, Guarapari, tá te vendo. Cada programa melhor, abração, primão. Valeu, bicho, meu primo Celso. Valeu. Etienne, eu não vejo gente opinando sobre consultórios odontológicos, escritórios de advocacia, mas muitos querem falar sobre escolas. Aí, ó, fica aí o protesto, né? E uma pergunta também para vocês, se pudessem sintetizar pelo tempo, né? Até desculpe a insistência, o relacionamento escola-professor e Secretaria de Educação, como que é? Ou com o governo do Estado? Professora...
O Ivan, o professor Ivan, vai então, por favor. Nesse último governo, ele tem sido um pouco difícil, né? Porque geralmente essa relação se dá, né, por meio do sindicato, né, que leva aí as nossas reivindicações para a secretaria, né? E a secretaria tem tido uma relação um pouco conflituosa com o sindicato esse ano, né? Haja vista a manifestação que tivemos hoje aí, né? Márcia. Professora Márcia, como que é o relacionamento escola, deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui, relacionamento escola, professor e governo do estado do Paraná? Eu já diria que é bem, além, né, do que o Ivan falou, já digo que é difícil. Pelo seguinte, a cada momento está sendo colocado algumas situações para nós, professores, não é nem colocado, é imposto para nós, está sendo imposto, né, essas situações. E assim, é difícil, porque se os nossos alunos têm dificuldades, os professores também têm. Tem professores que não conseguem trabalhar com esse sistema de aulas, tem professores que não conseguem compreender como funciona. A Secretaria de Educação, cada semana, está mudando todo o sistema, né? E quando a gente começa a trabalhar de uma forma, vem e muda novamente, aí aquela instrução que nós demos para os nossos alunos já não é mais a mesma. Hoje mesmo nós comentamos sobre isso, sobre algumas imposições para o final do ano. Então, assim... Professora, seria um estilo, uma guerra híbrida? Exatamente, né? Então, assim, a gente está sendo sugado de todas as formas, né? Não foi pensado em nós, professores, nessas dificuldades que nós temos, como já foi falado, os PSS também, né? Muitos sem aula, não conseguiram aulas, tem muitos professores que não estão conseguindo pegar um atestado médico por algum problema de saúde. Por quê? Porque é colocado, mas a atividade é em casa, é office, você pode fazer em casa, não precisa de atestado. Então, está acontecendo uma série de situações que vai só tender a dificultar ainda mais o nosso trabalho, né? E nem o Estado, nem a Secretaria de Educação estão pensando sobre esse aspecto, né? E o sindicato está tentando argumentar, realizar algumas atividades, mas por conta da pandemia, as nossas próprias manifestações também não foram realizadas, né? Essa foi a primeira, onde os professores foram às ruas, para exatamente mostrar o que está acontecendo com os PSS e outros assuntos que também foram colocados em pauta. Perfeito. Deixa eu ver quem mais aqui, tem mais gente aqui. O Pedro Paulo... escola tem gestão democrática, mas a relação do governo Ratinho e Greca com as escolas é vertical. Notório isso durante a pandemia. Professores pressionados a preencher planilhas atrás dos alunos, etc. Empatia zero. Infelizmente, embora os eleitos deveriam dar exemplo. Deixa eu ver aqui quem mais... Etienne, Ivan e Márcia estão sintetizando nossos pontos de vista. É isso aí. E a Livanete, parabéns, mestres, né? Aqui, Kelly Cristina Marque da Cruz Kolinski, perfeito, professor Ivan, nosso diretor Silvio é incrível. Muito bem. Mas vamos seguindo aqui, sobre a militarização das escolas, né? A professora Márcia Moreira é do Colégio Ivone Pimentel. Eu gostaria que você falasse o endereço desse colégio, né, que bairro fica. Você é professora no Colégio Ivone Pimentel, em Curitiba, né? Isso. Eu falei o bairro depois. O qual esse colégio teve aprovação dos pais, que, enfim, na votação para implantar a militarização do colégio. É possível fazer uma avaliação sobre a decisão dos pais em relação ao conteúdo e metodologia a ser aplicada, né, se é possível ou não, e principalmente essa questão aqui, se a questão foi discutida
com os pais, alunos e professores, né? E qual foi o placar desta votação? Ela foi discutida, essa proposta, incessantemente com os pais, alunos e professores? Não, já estou fazendo que não. Assim, eu trabalho no Ivone Pimentel, esse foi meu primeiro ano, tá? Como professora da Rede Estadual de Ensino, eu não tinha conseguido fixar meu padrão ainda. Nesse ano, no processo de remoção, eu consegui fixar meu padrão para o Colégio João Loyola, que eu já trabalhei 3 anos. Com relação ao Ivone Pimentel, que fica no bairro Novo Mundo, né, na rua João Alucelli, nós, professores, ficamos sabendo isso na segunda-feira de manhã. Eu assisti o pronunciamento do governador do estado e de outras personalidades, às 10 horas da manhã. Às 11h30 foi colocado isso pela direção da escola para os professores, e às 3 horas foi marcado um meet, uma reunião virtual, com todos os professores para falar sobre esse assunto. Não foi discutido nada sobre a militarização, certo? Os professores, direção, pedagogos, muito menos com os pais. Nessa própria reunião virtual com a direção da escola, nós questionamos muito do que estava acontecendo, né? O porquê disso, também num período de pandemia, né? Onde vem a acrescentar ainda mais as dificuldades que nós estamos tendo, né? Com relação ao nosso trabalho. E após essa reunião virtual, nós, professores do Colégio Ivone Pimentel, decidimos, ainda dentro da reunião, convocar o conselho escolar, para ver o que nós poderíamos fazer contrário a essa decisão. Nós ficamos até às 11h30 da noite, nós fizemos a reunião com o conselho escolar, colocamos os nossos argumentos que isso não deveria acontecer, primeiro porque um dos principais motivos, o Ivone Pimentel tem a aula noturna, que é um dos requisitos para a militarização das escolas, ou seja, já estava contra nesse quesito, né? Não poderia ser uma escola militarizada, porque tem o EJA, são turmas grandes, turmas participativas, que nós estamos conseguindo ter o acompanhamento dos alunos, tá? Não na sua maioria, mas nós estamos conseguindo acompanhar esses alunos com as aulas virtuais, com atividades físicas, né, escritas, deixadas na escola, para que eles consigam acompanhar. Então, esse já era um dos argumentos, certo? Depois dessa reunião com o conselho escolar, foi decidido a nossa a posição contrária à militarização, e daí nós, professores, fizemos uma carta, até vou abrir aqui, é uma carta aberta à comunidade escolar, onde coloca onde nós colocamos a Constituição, falamos sobre a Constituição, falamos sobre os pontos, o porquê da militarização do Ivone Pimentel, colocamos os artigos relacionados à Declaração dos Direitos Humanos, nós ficamos discutindo isso até mais ou menos 11h30 da noite, uma grande maioria dos professores contrário a isso. Ou seja, não tivemos debate nenhum, diálogo nenhum. Na terça-feira que foi aberta para votação, nós, professores, decidimos ir à frente da escola, tá? Confeccionamos cartazes, exatamente para tentar conversar com a comunidade. Então, o que nós fizemos? Os pais chegavam na escola e nós perguntávamos se eles sabiam qual que era esse processo, o que estava acontecendo com a escola, e se ele queria ouvir a nossa opinião. Muitos pais chegaram na escola e falaram, por que isso? O que está acontecendo? Eu não quero isso para a minha escola, eu não quero isso para essa escola que eu ajudei com rifa, que eu ajudei com vários eventos, a construção da escola, a reforma da escola. A escola está pronta, tem tudo, tem toda a necessidade, não tem índice de violência, né? Para que essa militarização? Então, nós tivemos, assim, muitos pais questionando essa posição e sendo contrários, realmente. Nós tivemos uma diferença de cerca de 90 votos a mais a favor da militarização. A comunidade escolheu isso. Eu não posso falar mais, porque, como eu disse, é o primeiro ano que eu estou nessa escola. Mas eu sei, assim, que só pelo fato de nós nos reunirmos no conselho escolar, e muitos professores estão lá 10, 15, 20, 30 anos trabalhando na escola,
em que eram contrários a essa militarização, né? O porquê do Ivone Pimentel entrar. Então, assim, foi bem difícil e tivemos muitos pais que foram estúpidos falar nesse termo, né, com nós professores, falando que não era o nosso direito estar ali. Aí eu fui uma das que lembrou, falei assim, nós temos uma Constituição que nos dá o direito de ter a nossa opinião e ajudar a nossa comunidade escolar, né? Então, nós trabalhamos até sexta-feira, quando saiu o resultado, muitos professores foram à frente da escola para conversar com os pais, para conseguir ter um diálogo, né? E assim como teve pais que foram, que nos ouviram, que nos atenderam, tiraram as suas dúvidas, teve pais também que foram enérgicos, ofendendo a nós professores, que somos responsáveis pela educação dos filhos e do país, né? Então, assim, é muito triste ver algumas palavras, alguns comentários da comunidade, da sociedade, sobre a nossa posição enquanto professor. E é, sim, uma atitude política. As nossas ações são políticas. Então, quando o pai vai na frente e diz que não quer uma escola politizada, a própria opinião dele é uma opinião política. E acho que a sociedade tem que entender isso, né? Que todas as nossas ações são ações políticas. Perfeito, perfeito. Professor Ivan, né? O professor Ivan, do Colégio João Loyola, depois peço para que você também dê o endereço, né? E o Colégio João Loyola disse não à militarização. Os pais optaram por não aprovar a proposta do governo do estado do Paraná. Como professor e advogado, qual a análise sobre a proposta do governo e a resposta não da maioria dos pais que foram votar? Como eu acabei de dizer, me parece que o não da comunidade se deve justamente ao bom relacionamento, né, que existe entre a direção da escola, na pessoa do professor Silvio, especialmente, e também da boa relação da comunidade com todo o corpo docente, de um modo geral, né? E quanto a essa questão da Travou, tinha travado o teu som. Aí, legal. Tinha travado o teu som. Pode continuar. Voltamos, então. Quanto à militarização, me parece que vários pontos não foram esclarecidos acerca da proposta do governo. Por exemplo, o porquê que isso foi feito de modo tão acelerado, né? Todo mundo ficou sabendo na segunda-feira de manhã, certo? Aí a votação começava na terça, era para ser só terça e quarta, mas tinha que dar um quórum mínimo de 50% mais um. Aí várias escolas não deram esse quórum. Aí isso se estendeu para quinta-feira, isso se estendeu para sexta-feira. Tem escolas que hoje ainda estão fazendo a consulta porque ainda não conseguiram alcançar esse quórum. E justamente por quê? Porque os pais não estão sabendo, justamente porque os pais não sabem direito o que é isso, tá? E dentro da proposta tem uma série de coisas estranhas, né? Por que, por exemplo, o diretor, certo? Vai ser um militar da reserva, ou seja, um militar aposentado. Haverão 2 diretores na escola, tá? Um vai ser o diretor geral e diretor pedagógico, certo? E o outro vai ser o diretor militar. Só que as funções do diretor pedagógico vão ficar completamente esvaziadas, porque o diretor militar, ele vai ser responsável pela questão financeira, administrativa e disciplinar da escola. Sobrou o que para o diretor geral ou para o diretor civil? Outro ponto que eu acho bastante polêmico também é como é que vai ser feita a escolha desse militar aposentado.
né? Porque para você entrar em sala de aula, dar aula, mesmo que seja como PSS, num contrato bem precário, como eu acabei de dizer aí há pouco, você tem que fazer uma prova de títulos, tá? Agora a secretaria quer que você faça uma prova escrita, né? Você estudou para aquilo, você fez uma graduação, uma pós-graduação, tem gente que já fez mestrado, certo? E daí você entra lá para dar aula, tendo se preparado para isso. E daí você pega uma pessoa totalmente alheia a esse ramo, a tudo isso, e quer colocar lá, certo, para ser o diretor militar da escola, responsável por uma série de funções dentro da escola, e indicado por quem? Ele passou por que seleção, tá? Outro ponto polêmico, os dois argumentos que o governo do estado, de modo geral, usou para justificar a implantação dessas escolas cívico-militares são que as escolas cívico-militares elas têm maior rendimento e que as escolas cívico-militares seriam instaladas em regiões, né, onde há violência, onde há baixo rendimento ou onde há uma fragilidade naquela comunidade. É estranho isso, tá? Pelo seguinte, várias escolas que foram escolhidas, especialmente ali no Pinheirinho, várias escolas dá para ir a pé de uma para outra. Várias escolas não estão nessas áreas aí de violência, não tem esse baixo rendimento, tiveram uma nota relativamente boa no IDEB, tá? E o melhor rendimento das escolas militares, tanto em Curitiba, nós temos duas escolas militares aqui. A escola da Polícia Militar, que fica no bairro do Portão, e a escola militar do Exército, o Colégio Militar do Exército, o CMC. Por que essas duas escolas têm um rendimento maior? Por que os alunos dessas escolas têm o maior rendimento? Em primeiro lugar, eles passam por um processo de seleção, ou seja, são escolhidos os melhores alunos. Se esse aluno que foi selecionado não se adequar, ele é convidado a se retirar da escola. Terceiro motivo, a infraestrutura da escola é superior às outras. Quarto motivo, esse aluno que conseguiu passar no processo de seleção é um aluno que tem uma condição social e econômica melhor, não é o aluno que passa fome, não é aluno que não tem computador, não é o aluno que não tem acesso à internet, tá? E se a gente pegar como exemplo o Colégio Militar de Curitiba, que é mantido pelo Exército, tá? Quem dá aula lá tem 50% de hora atividade. Então é lógico que um colégio, tá, com todas essas características, certo? Vai ter um rendimento maior. Tá? Isso é assim, isso é natural, tá? Um outro ponto polêmico da proposta do governo também é o custo dessas escolas cívico-militares. Por quê? Os colégios militares eles custam caro. Segundo as contas do pessoal aí, o investimento num colégio militar é de R$19 mil por ano por aluno, tá? O investimento de uma escola pública é de R$6 mil. Então, o segredo do melhor rendimento, certo, dos colégios militares está aí. E tem um outro detalhe. Tem um outro tipo de escola, tá, que é melhor e custa mais barato, que são os chamados IFETs, que são as escolas federais, que não são militarizadas, elas têm um rendimento melhor do que as escolas militares, do que os colégios militares, e custam mais barato, mas mesmo assim o investimento é alto, é de R$16 mil por aluno por ano, tá? Tem mais isso. E daí para essas escolas cívico-militares se destacarem,
o que é que vai ter que ser feito? Ela vai ter automaticamente mais pessoas à disposição, ela vai ter uma infraestrutura melhor, certo? Porque o governo automaticamente vai ter que investir nessas escolas. Ela vai ter uma grade curricular diferenciada, que é de 6 aulas por semana, certo? Todas as outras escolas têm 5, ela vai ter 6. Só que o custo dessas escolas militares, certo? Dessas escolas cívico-militares, automaticamente vai ser mais alto. E esse dinheiro vai ser tirado da onde? Esse dinheiro vai ser tirado das outras escolas que já funcionam de forma bem precária. Então, o que vai gerar isso aí? Vai gerar mais desigualdade ainda, porque daí você vai ter 10% das escolas, porque são, acho que, 215 escolas que o governo quer militarizar num primeiro momento. Tá? Então, você vai ter 10% das escolas do Estado sendo privilegiadas. E como é que você vai conseguir implantar isso nas escolas? Vai ter dinheiro? Por que os alunos das outras escolas não vão ganhar uniforme, por exemplo? Que uma das coisas que seduziu bastante os pais também é o fato de que nas escolas cívico-militares eles vão ganhar uniforme. E por que nas outras escolas os alunos não vão ganhar uniforme? Por que nas outras escolas a grade curricular vai ter 6 aulas por dia também? Ou seja, você vai aumentar justamente a desigualdade que nós temos, certo, entre as escolas. Porque daí você vai criar uma casta. Quem está, por exemplo, em Curitiba, em uma dessas 22 escolas, vai ter uma educação muito melhor do que a dos outros. E como é que fica isso? Tá? Quem é que vai pagar tudo isso? E também nos causa estranheza, né? Por que investir nesse modelo cívico-militar que sabe-se que é um modelo caro e inviável para o Estado? Pois, como disse a Márcia aí há pouco, nos anos anteriores houve fechamento de turma, nós estamos sem reposição da inflação em nossos salários de 5 anos. O governo tem diminuído o número de funcionários nas escolas, não tem feito concurso e contratado só professores PSS, justamente porque eles custam mais barato para diminuir despesa. E daí você vem com essa novidade de que vai fazer escolas cívico-militares, vai pôr um diretor, a escola vai ficar com 2 diretores, certo? E daí vai pôr policiais aposentados na escola que já tem uma renda. Nós temos uma série de professores na cidade, por exemplo, tá, que foram mandados embora das faculdades particulares com mestrado, doutorado, que estudaram a vida inteira para dar aula e estão no olho da rua, muitas vezes sem salário ou com pouquíssimas aulas, passando por dificuldades financeiras, e o governo do estado resolve privilegiar um policial aposentado para pôr dentro da escola. Não me parece cabível isso. Tá? Então, só para encerrar, o que a gente tem? Por que esse modelo está sendo adotado, né? Nesse momento? Veja que nós estamos aí à beira de um colapso social. Taxa de desemprego gigantesca, a inflação está voltando, certo? A nossa economia vai mal. O ano que vem e nos próximos, o que a gente vai ter? Uma verdadeira convulsão social por conta disso. Tá? E onde é que estão os maiores focos de protesto, de um modo geral, se a gente pegar como exemplo os últimos anos aí, tá? Estão justamente nas escolas. A gente tem que lembrar que lá em 2015, se falha a memória, os alunos das escolas estaduais ocuparam as escolas, certo?
qual categoria que fez greve para defender os seus direitos nos últimos anos aí? Os professores. Tá? Então, me parece que essa atuação ela é cirúrgica, né? Justamente nas escolas, para você poder, de certa forma, conter toda essa convulsão social. Né? Porque, de modo geral, os meios de comunicação não dizem isso que nós estamos dizendo aqui. Tá? Não fazem esse serviço que você faz aqui, que é de levar a informação, certo? De modo correto, de modo sincero, tá? Falando com as pessoas envolvidas, né? A informação é sempre filtrada na grande mídia. E o governo ainda quis dar um laivo democrático, né? Ele quis dar uma invernizada no projeto, fazendo essa consulta, né, à comunidade. Que daí o pessoal desinformado, numa sociedade extremamente violenta, certo? Quem não quer pôr o seu filho numa escola segura? Tá? Supostamente segura, né? Segura, né? Professor, diga lá. Desculpe. Nós já estamos com 1h15 de programa, está muito bom o papo, isso merece uma outra live até. E eu peço que vocês façam suas considerações finais aí, 1 minuto para cada um aí. Professora Márcia Moreira, por favor. Então, tá. 1 minuto e meio. Então, assim, só 2016 que foi a ocupação das escolas, dos estudantes nas escolas, exatamente pela mudança do ensino médio, né, que vai começar no que vem, que também vai ser mais uma mudança que vai mudar todo o sistema das escolas, né, então tem mais uma situação aqui que vai ser bem preocupante. Eu vou ler um trechinho, né, que do Paulo Freire, né, do livro Pedagogia da Autonomia, onde ele coloca assim: como cobrar das crianças o mínimo de respeito às carteiras escolares, às mesas, às paredes e ao poder público, se o poder público revela absoluta desconsideração à coisa pública. Como que nós podemos dar significado a esse discurso, né, formador dentro de uma escola, se o próprio governo não faz o seu papel do investimento escolar, do investimento das escolas, que é uma posição bem preocupante. Com a pandemia, está aparecendo todas as, digamos, economias feitas na saúde e na educação, certo? Então, isso é uma preocupação muito grande com relação à escola. E como o Ivan colocou, nós estamos há 5 anos sem reposição da inflação, estamos sem investimento nas escolas, onde muitos de nós estamos fazendo rifas, ajudando alunos, como eu já citei aqui, mas o dinheiro para trazer os militares, que são reformados, aposentados, que já têm um bom salário, né, que estão, em média, com seus 60 anos de idade, 50, 60 anos, que estão fora das escolas, muitos deles não têm a formação pedagógica, para trabalhar dentro de uma escola, com todas essas carências, como que agora tem esse dinheiro, certo? Então, essa é uma posição que nós temos que, sim, como você mesmo mencionou, Chicão, conversar muito, debater muito, questionar a sociedade, e a sociedade questionar o poder público. É ele que deve ter uma posição, né? Não adianta, com um passe de mágica, querer solucionar o problema, agora trazendo investimento, dinheiro que para a pandemia não tinha. Para ajudar as escolas e as famílias no período da pandemia, não tinha esse dinheiro. Agora ele apareceu e vai custar muito ainda nos próximos anos, né? Então, nós temos que pensar sobre isso. Peço para que os nossos alunos, os nossos pais, a família, a comunidade escolar, se informe, participe mais da sociedade, cobre do poder público, tá? Que a nossa parte, nós estamos tentando fazer na sala de aula, é conversar com o aluno, é debater com o aluno, exatamente para quê? Para que a gente consiga melhorar um pouco do que está aí, né? Estamos passando por um ano completamente diferente do que nós já vivemos. Em história, estamos fazendo a história, estamos vivendo o período
da gripe espanhola, digamos assim, né, comparando, mas nós precisamos nos deter agora a todas essas mudanças que estão sendo impostas, tá? Então, a gente precisa debater, e só fazendo um comentário pelo que eu li aqui, não é porque a gente está colocando isso que nós somos de esquerda. Nós estamos debatendo aquilo que é nosso direito pela Constituição. É trazer os problemas, trazer essas informações para que a gente consiga, sim, ter um pouco mais de conteúdo. O achismo, quando eu estudei História, a minha pedagoga, a minha coordenadora lá no curso de História disse, você que está fazendo o curso de História, se você vai colocar um achismo, eu acho que deve ser assim, então você não é historiador. Então, vamos parar de ler só as manchetes e ler o conteúdo como um todo e começar a participar mais, que quem sabe a gente possa mudar essa realidade e melhorar as nossas condições escolares, na saúde e assim por diante, tá? Muito obrigado pela atenção. Saudades dos alunos e dos professores, né, para a gente poder ter essa conversa na nossa mesa, na sala de aula com os alunos, nos nossos horários de intervalos, para que a gente continue a debater e trazer o conhecimento para eles. Muito obrigada. Valeu, professora. Com você, professor Ivan, suas considerações finais. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer você, Chico, né, por ter aí nos dado esse espaço para debater aqui a questão da militarização das escolas e pedir aí, né, aos pais, à comunidade escolar, né, a sua ajuda, né, porque a educação, de modo geral, está sob um ataque violentíssimo há tempos, né? Nós tivemos lá atrás o projeto Escola Sem Partido, né? O governo federal tem diminuído as verbas para as ciências humanas e para a educação de um modo geral, né? A gente está com um arroxo salarial aí há 5 anos, o nosso poder aquisitivo tem baixado, o dólar está nas alturas, né? Então isso colabora com tudo isso, porque é a educação que liberta, minha gente, tá? Quando eu digo em sala de aula, tá, que o aluno tem que estudar, ele não tem que estudar para ele ficar rico, ele tem que estudar para ele viver melhor, para ele saber o que está fazendo, para ele ter autonomia, né? E com isso ele vai construir uma sociedade melhor para ele e uma vida melhor para ele também, tá? Então, refletir, pensar é preciso. Muito obrigado, Chicão, muito obrigado a todos os telenautas que nos ouviram aí. Tá fechado, Chicão? Está sem som. Tá sem som. De novo aqui, ó. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, professores que trouxeram esclarecimentos, e é evidentemente que esse canal aqui é aberto, é democrático, né? Fala-se aqui, puxamos os assuntos que a mídia corporativa não faz, né? E eu peço desculpa aquele monte de pessoas, aquele número grande de pessoas ainda que mandaram alguma sugestão, alguma pergunta, ou fizeram algum comentário que eu não pude, não dá mais tempo para mim ler todos aqui, que nós estamos com 1h22. Os professores falaram bem, falaram legal, expuseram realmente as situações porque passa a educação no estado do Paraná, falaram aí realmente sobre a situação dos professores, né, dos alunos, enfim. A live foi muito boa, eu agradeço a vocês e peço que vocês façam uma posição de modelo para a gente printar e depois eu colocar no site do blog. Show de bola, valeu. Um grande abraço a todos vocês. Obrigada. E obrigado aí pela presença. Obrigado, Chicão. Até mais, Márcia.